Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast A Outra Face do Cuidado. Meu nome é Dábila e estou representando a equipe TE Acolher do Grupo de Linguagem Segundo Desenvolvimento de Sistemas. Nossa convidada de hoje é a professora Dalila, que irá entrar dentro desse assunto. Oi gente, sou a professora Dalila, eu trabalho na sala de recursos multifuncionais da escola e eu também sou psicopedagoga e a gente vai ter uma troca sobre esse assunto. Para iniciar, eu queria perguntar à tia Dalila, qual é um dos desafios que eles enfrentam ao decorrer disso? Pronto, o vínculo familiar é onde a maioria dos desafios acontecem. A gente pode identificar que existem diversas vivências difíceis, principalmente para a mãe, para o pai, ali para a própria família, para quem está próximo à criança. Porque a criança ela vai precisar de um cuidado extremo, de um cuidado maior que os demais. O neurodivergente ele precisa de um cuidado bem mais amplo do que as crianças típicas, né, que a gente tem. E as crianças neurodivergentes, né, com TEA, elas vão precisar de um cuidado maior dos pais ou daquela família de quem estiver ao redor da criança. E muitas vezes o cuidador, principalmente a figura da mãe, ela sofre um processo também bem complexo, porque a mãe ela vai se doar muito para essa criança. E aí, qual o tempo que essa mãe vai cuidar da própria mente? Qual o tempo que essa mãe vai estar ali cuidando de si? Porque a mãe ela precisa estar bem para ela proporcionar o melhor para o seu filho, né? Porque a gente identifica que a criança, quando ela é neurodivergente, o TEA pode ser o suporte 1, 2 ou 3, ela vai precisar de um aparato, de um cuidado. Então ali não é só a mãe, a criança ela precisa ter um ciclo, um cuidado em ciclo ali. É uma fono, uma psicóloga, é um psicopedagogo, é um neuro, né? Mas ela vai precisar desse conjunto para a criança esteja dentro do seu local de forma adequada e ela não se desregule, por exemplo, muitas vezes. Porque quando a criança se desregula, né, a mãe que está ali, que ela precisa acolher, ela precisa estar ali vivendo esse processo e tentando ajudar a criança da melhor forma possível para que ela, então, se volte a se regular. Dentro disso, eu queria perguntar, como a falta de apoio social pode impactar a vida dessas mães? Pronto, quando muitas vezes a mãe atípica, ela não tem uma ajuda, um apoio ali, né? Além dessa criança precisar estar dentro desse ciclo de cuidado, né, que eu acabei citando, quando ela não tem um pai, uma avó, alguém próximo que vai ajudar, né? Isso pode impactar mentalmente para ela. A mãe pode ficar muito sobrecarregada, né? E isso dificulta no cuidado que ela vai ter com essa criança, porque são crianças que precisam de um cuidado bem mais amplo do que os demais, um tempo maior. Então a mãe se doa mais para esse menino e quando ela se doa mais, ela esquece mais dela. Então, assim, o apoio ele é funcional, primordial, né? Um apoio social. Enquanto a gente tem também recursos da sociedade mesmo que podem ajudar essa criança a desenvolver, né? O apoio de outros profissionais que ajudem no desenvolvimento dessa criança, tornando ela independente para a sociedade. E quanto mais independente essa criança for, menos ela vai precisar do amparo da mãe. Então isso vai melhorar para a mãe, porque a criança está se tornando independente e essa dependência vai diminuindo, tá? Então esse é o processo do cuidado total para a criança ter a sua independência holística completa para poder então se desenvolver melhor em sociedade e a mãe acabar que ela poder, né, ter mais um tempo para ela, porque isso é muito necessário e importante, tá? E de que forma o autismo pode influenciar a dinâmica familiar? Muda totalmente, tá? Uma criança, né, com TEA dentro da família muda totalmente, né? É bem complexo, a gente não pode romantizar e dizer que é fácil, não é, né? É uma rotina que vai mudar, porque a criança ela requer a rotina dela e a gente acaba tendo a rotina da criança. Se é aquele mesmo local que ela tem que passar todo dia até chegar na escola, então o caminho tem que ser o mesmo,
porque se mudar, ela pode se desregular, né? Então, assim, a rotina diária dela tem que ser a mesma. O horário de acordar, o horário de sair, o horário de voltar. Ela costuma ter a criança com autismo, ela costuma ter um horário, uma rotina, e os horários precisam ser cumpridos, porque ela pode se desregular também se esse horário não for cumprido, ou se algo sair ali do habitual dela, né? Então, é muito importante que haja essa rotina, essa organização, porque a gente acaba que a criança comanda o horário da casa, né? O horário da família, tudo que a mãe, né, a pessoa que está ali quanto cuidador da criança, pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser uma avó, pode ser uma tia, pode ser alguém próximo, acaba que o horário fica baseado no horário daquela criança, tá? E a gente faz de tudo para que não se modifique tanto, para que ela não sinta e não venha se desregular. E dentro disso, dessa dinâmica que eles têm, que eles precisam ter suas próprias rotinas, você tem alguma dica ou sugestões que pode ajudar essas pessoas, principalmente os cuidadores? O que eu posso falar é assim, é algo que meio pode parecer até repetitivo, mas é a criança permanecer naquele ciclo dela de vivência, né? Ela precisa frequentar. Vai depender, tá, gente, de uma criança para outra. Não obrigatoriamente toda criança tem que ir na fono, na neuro, na psicóloga, na psicopedagoga. Vai depender muito de criança para criança, da necessidade do suporte que essa criança precisa. Mas ela precisa ter esse vínculo para que ela vá ganhando autonomia, tá? Para que a vida possa ir seguindo e ela possa ir aceitando essas mudanças, aos pouquinhos, tá? Porque é um processo, não é de hoje para amanhã, é um processo lento. Mas que isso aconteça e que assim possa melhorar a vivência dela e a vivência das pessoas que estão próximas, né? Porque é uma cadeia, né? E quando a criança, ela, por exemplo, começa a ir à escola, que começa a ter contato com outro tipo de rotina, outro tipo de pessoas, e querendo ou não, aquilo impacta a mãe, porque a criança está na escola e a mãe não está lá para dar aquele apoio. Como a mãe pode se tranquilizar com aquilo, ou a escola pode dar um apoio maior para essa mãe? Pronto, nesse momento é importante uma escola o mais acolhedora possível para acolher essa criança de uma forma, né, humana, adequada. Também a mãe, ela pode estar em busca, eu sei que as mães atípicas hoje, elas lutam muito pelos direitos dos seus filhos e elas estão com toda a razão. Nossa, eu acho muito bonito isso, porque as crianças têm direito ao cuidador. E quando eu entrego meu filho, né, neurodivergente na escola, a escola precisa ser acolhedora, ele precisa de um cuidador, né, que esteja ali disponível para ajudar no que for necessário, para tentar manter esse menino o mais tranquilo possível, para que a mãe também tenha, né, o seu momento de tranquilidade, saber que meu filho está bem cuidado, meu filho está em segurança, tá tudo certo. Mas a gente sabe que também a criança autista é um processo de adaptação. Ela não vai querer chegar na escola hoje e tá tudo bem. Ela vai ter um processo de adaptação até a escola, mesmo que a escola esteja perfeitamente adequada para ela. Mas ela em si, ela precisa desse processo de adaptação, tá? É um processo, não é algo de um dia para o outro, tá? E como as mães, elas podem criar essa confiança, querendo ou não? Porque quando a mãe descobre cedo o TEA do seu filho, ela fica mais protetiva, porque nem toda a sociedade é acolhedora dessa forma. Então, como ela pode ter uma confiança com o profissional, com a psicóloga, com a psicopedagoga, com os professores que estão com ela? Quando a mãe deixa esse filho, né, na escola, ele vai apresentar, ao longo do período, ele vai demonstrar também se ele está sendo bem acolhido, se ele está sendo bem tratado, né? Ele vai demonstrar também com as suas formas de demonstrações, né? A recusa, quando ele não é bem acolhido, quando ele não é bem tratado. E a mãe precisa procurar também profissionais que realmente sejam qualificados, profissionais adequados, e se assegurar disso bem antes, tá? Principalmente a escola, que escola eu estou deixando meu filho, como que funciona, se assegurar disso muito antes de levar ele, que ele tem TEA, que ele precisa de um apoio, de um suporte adequado, e que, por lei, ele tem direito a esse suporte, tá? A escola tem que fornecer. Então, assim, ela precisa, antes de levar a criança, a se assegurar de tudo isso, tá?
para poder depois ela levar, para garantir então que ela vai estar colocando ele no local adequado. E como você tinha comentado no início, a rotina da pessoa que cuida da criança com TEA é totalmente para ela, porque é uma criança que tem uma rotina específica e quando sai de rotina, ela fica desregulada. Então, como ela pode conciliar a rotina com o seu filho, com o seu irmão, com o seu primo, com o seu sobrinho, que pode também ter sua própria rotina, seus próprios momentos, que é muito importante para a própria saúde mental do cuidador. Então, assim, ver esses momentos para a criança que já está na escola, né? Enquanto aquela criança está com você, né? Ali você tem um olhar completo para ela. Se o momento que a criança está na escola, né? É buscar esse momento e tirar para você que é o cuidador, para você ter esse momento de autocuidado, né? O auto-olhar para você mesmo, o autocuidado em você mesmo, porque se você não estiver bem mentalmente, como que você vai, né, se doar ou cuidar do outro? E aí aproveitar esses momentos, né? O momento que, muitas vezes, eu já vejo relatos de algumas mães, que elas fazem? Enquanto você deixou o filho na fono, na psicóloga, ela vai também viver um pouco dela mesma, para ficar bem. Aí ela já conheço mães que elas deixam os meninos na escola, vai na academia, vou pra academia, porque ela falou que lá ela se sente bem. Então assim, se é ali que ela se sente bem, aquele momento que ela tirou para ela é importante, faça, é importante para você também, porque você também precisa estar bem, né? É aproveitar esses momentos. É comum que as mães e os familiares, eles sintam exaustão e culpa, e por quê? Sim, é normal que muitas vezes, porque às vezes é normal que eles sintam, tá? Essa exaustão, esse sentimento de eu dei o meu máximo, mesmo assim eu não consegui, né? Eu não consegui proporcionar o melhor ou dar aquilo que eu queria entregar pro meu filho. É normal que isso aconteça. Porque muitas vezes não é uma questão só do cuidador, da mãe, daquela pessoa que está cuidando, mas é um conjunto. E às vezes aquela criança não tem o conjunto do cuidado completo. E aquela cuidadora, aquela mãe, ela se doou tanto sozinha e ela não conseguiu, porque é preciso existir um todo ali. E aí, como ela tentou sozinha, muitas vezes ela não vai conseguir. E é normal que ela se sinta culpada, é normal que ela se sinta mal por isso. Tia, e fechando nossa discussão sobre isso, como a inclusão dessas pessoas pode afetar positivamente tanto ela, a pessoa com TEA, como a família? Pronto, você tocou num assunto que é muito importante. Uma inclusão verdadeira para essa criança, né? Claro que a gente precisa hoje de políticas públicas que também estejam ali, né, nesse apoio. Quando essa criança ela tem essa inclusão verdadeira, onde de fato ela é respeitada, inclusa, aceita dentro da sociedade, na escola, em todo o processo das suas vivências, ela vai crescer, ela vai ter um crescimento positivo. Essa criança ela vai conseguir se desenvolver melhor, ela vai ter os seus direitos respeitados de todas as formas, né? Quando eu falo nesse sentido também das políticas públicas, eu falo também da questão dos atendimentos que são necessários para essa criança e muitas vezes um pai, uma mãe, não é todos os pais que conseguem pagar por esses atendimentos. Sim, realmente. Né? Porque é um conjunto de atendimento, né? E aí, quando essa criança tem, mesmo que ela tivesse de forma gratuita, né, pela questão que é muito importante ela não ficar sem, essa criança tem todos esses atendimentos, né? Ela tem uma escola que inclui ela, que aceita, que acolhe essa criança da melhor forma possível. Essa criança ela vai se desenvolver perfeitamente de uma forma maravilhosa, né? Se desorganizar bem menos e isso vai contribuir, né, positivamente para a autonomia dela, para o desenvolvimento dela. E quando eu tenho um filho com TEA, que ele se desenvolve positivamente, ele cresce positivamente no seu convívio em sociedade, né? A criança que ele vai na praça, ele vai no banco, ele vai no mercado, ele vai começar a ter a sua própria autonomia. E isso afeta positivamente para quem cuida, porque é uma forma de eu dou asas, meu filho, ele vai começando a criar asas e a mãe vai ficando menos sobrecarregada, né? Ou o cuidador, a pessoa que cuida vai ficar menos sobrecarregada sobre essa criança, porque ela vai começar a ter a sua autonomia de se desenvolver sozinha. E isso é extremamente importante, porque para o futuro, essa criança, hoje ela é uma criança, ela vai ser um jovem, vai ser um adolescente, ok. Mas quando ela for um adulto,
ela vai precisar ser um adulto, ela vai precisar ter autonomia, Realmente, né? sim. Então é um processo, até que quando ela chega, ela esteja na vida adulta, ela tem autonomia para viver, né? Para viver em sociedade de uma forma adequada. Por isso que a importância de todo o aparato, né, da inclusão. A gente fala de inclusão, a gente fala de todo o processo de acolhimento dessa criança, não só na escola, mas em todo o processo social, né? Que contribua para o crescimento positivo dele e ele venha, então, ser um adulto, né? Em sociedade, consiga se desenvolver perfeitamente. E isso tanto para quem cuida como para ele, é maravilhoso e altamente necessário. Muito bom. Eu acho que isso é extremamente importante, porque acho que é até gratificante, porque, querendo ou não, os familiares de uma pessoa com TEA, eles acompanham todo esse desenvolvimento e eles sempre torcem e fazem de tudo para a pessoa se desenvolver muito bem. Então, quando ela chega em uma fase adulta e tem autonomia, impacta positivamente um todo. É uma sensação de realmente gratificação. Eu fiz meu trabalho e eu consegui. Eu acho que o processo é um processo duro, um processo até solitário, dependendo de como é a família em si. Então, no final disso, tem a bonificação, porque ver uma pessoa que você ama bem, autônoma, sabe se organizar, tem sua rotina e você sabe que para ela chegar lá teve seu impacto, é uma sensação de tipo, eu fiz o que eu vim para fazer. Com certeza. Você vê que aquela criança, né, com TEA, o menino poderia ser suporte 3 ou suporte 2, não sei, mas o menino vai crescendo e ele amarra o sapato só, ele escova os dentes, ele acorda, ele arruma a cama dele, ele vai na padaria e compra o pão. Isso é um processo que pode parecer simples, mas para esses meninos isso é muito importante, né? Quando ele vai para o mercado, ele tem a ideia do dinheiro, do trocar a mercadoria pelo dinheiro, dele ir aprendendo a fazer esse processo que futuramente, na sua vida adulta, é interessante que ele já consiga fazer. Isso é maravilhoso. É algo que realmente isso de fato acontecendo, a gente vê de fato uma inclusão verdadeira, porque só sabe as vivências das pessoas com TEA, quem cuida, quem está próximo, quem é do meio. Quanto não é fácil, tá, gente? A gente não pode romantizar, não é fácil. Mas é algo, como a Dávila falou, é muito gratificante, Sim. né? Ver o crescimento, ver o desenvolvimento, tá? Pois nós da equipe Te Acolher agradecemos muito sua presença aqui, foi muito gratificante esse momento, foi muito bom e muito aprendizado. A gente agradece muito a atenção de vocês e até o próximo episódio.